Olá, professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Você sabe qual é o assunto que mais cai na prova do Enem de matemática? Não, aliás, não só na prova de matemática, mas que vem aparecendo com muita frequência também nas provas das outras disciplinas? Na aula de hoje, eu vou mostrar para você um conteúdo que vem caindo muito, com muita frequência na prova do Enem e também em provas de outros vestibulares específicos, como o da UERJ, por exemplo. O que mais aparece em prova do Enem é a leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Você que tem dificuldade em fazer análise, em fazer leitura, interpretar gráficos, seja ele de linhas, de barras, de colunas, de setores, essa aula pode ajudar você a melhorar o seu entendimento nesse assunto. É muito importante que você entenda que não existe uma fórmula mágica para você ler e interpretar gráfico. Isso é com a prática. Só praticando, repetindo, refazendo, analisando, gráfico a gráfico, todos os dias, é que vai fazer você melhorar nesse quesito. Esse gráfico que você está vendo aqui, por exemplo, na tela, é um gráfico que caiu na prova do Enem de 2017. Observe as grandezas que estão sendo envolvidas nesse gráfico. As grandezas envolvidas são tempo e velocidade. São as duas grandezas envolvidas nesse gráfico aí. Então, nós vamos observar bem esse gráfico e depois nós vamos ler o que a questão do Enem de 2017 estava exigindo dos candidatos. Então, a questão na sua íntegra é essa daí. Enem 2017. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Então vamos analisar bem essa questão. O gráfico ilustra a situação representando ao longo de um intervalo definido de tempo. Então observa que esse intervalo definido de tempo são 10 minutos. Observe que o eixo dos minutos é o eixo horizontal. Está aqui, ó, o tempo. Tá vendo? Em minutos. Então, iniciou-se a análise no zero, no minuto zero, e foi até o minuto 10. Isso é importante. A outra grandeza que está sendo relacionada é a velocidade do veículo. Então, essa linha que você está vendo aqui, essa linha poligonal, ó, ela representa a velocidade do veículo em função do tempo. Então, o problema te pergunta quantos minutos esse veículo permaneceu imóvel. O que significa um veículo permanecer imóvel? Significa que a sua velocidade é igual a zero, ou seja, em quantos minutos esse veículo permaneceu imóvel? Em qual intervalo de tempo que nós temos a velocidade desse carro igual a zero? Muito tranquilo isso, muito tranquilo. Observe que aqui, ó, nesse ponto, zero é o tempo e zero também é a velocidade, tá? Muito cuidado para não interpretar errado esses segmentos de reta que nós temos aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, que é um segmento de reta, observe que o veículo não ficou imóvel, a velocidade do veículo foi constante, porém não foi zero, ok? De 1, aqui ó, de 1 até 2 segundos, a velocidade do veículo também não foi zero, ela aumentou desse valor aqui para esse valor. Temos outro pedaço do gráfico que temos aqui, ó, velocidade constante. Nessa parte do gráfico aqui, a velocidade do carro também foi constante, mas não foi zero. Agora observe que no intervalo de tempo de 6 a 8 minutos, a velocidade do carro ela foi zero, ela foi a menor possível, que é zero. Portanto, o carro permaneceu imóvel nesses 10 minutos
de congestionamento, o carro permaneceu imóvel por 2 minutos. Então, uma questão bem tranquila que foi cobrada na prova de 2017, o Enem cobrou dos candidatos essa questão. Outro tipo de questão que costuma aparecer muito em prova também são questões com gráfico relacionadas à média. Nessa questão aqui, nós temos que calcular a média aritmética entre as idades dos alunos. Esse gráfico, ele representa a distribuição das idades dos alunos de uma classe. Então, observe que no eixo horizontal nós temos exatamente as idades desses alunos em anos, esses valores aqui são idades dos alunos, e no eixo vertical nós temos o número de alunos dessa turma, ok? Cuidado que o total de alunos da turma não é 23, como aparece aqui no gráfico, tá bom? Qual das alternativas representa melhor a média de idades desses alunos? Para calcular média de idades, a regra é a média é a razão entre a soma das idades pelo total de alunos. Então, nós devemos somar todas as idades e dividir pelo total de alunos. Nós vamos encontrar a média das idades. Mas como obter a soma das idades de todos esses alunos? Vamos para o gráfico. Observe que no gráfico, o gráfico quer dizer que tem 10 alunos da turma que têm 16 anos. Então, só aqui nós temos 160 anos. É só multiplicar 10 por 16. Então, nós temos que a média pode ser calculada da seguinte forma: 160 mais nós temos 23 alunos que têm 17 anos. Então, multiplicando 23 por 17, obtemos 391. Mais nós temos 20 alunos que têm 18 anos. Portanto, nós temos 5 alunos com 19 anos, 95. E nós temos 2 alunos com 20 anos. Então, aqui nós temos 40. Tudo isso aqui será dividido pela soma desses valores que aparecem aqui no gráfico, porque nós temos que calcular o total de alunos. Então, nós vamos somar 2 mais 5 mais 10 mais 20 mais 23, totalizando 60. Nós teremos um total de 1.046 anos dividido por 60. Isso dá aproximadamente 17,43 anos. Logo, o gabarito da nossa questão, 17 anos e 5 meses. Agora você vai entender por que 17,43 anos são 17 anos e 5 meses. Da onde saiu esses 5 meses aí? Vê se você concorda comigo. 17,43 anos são 17 anos inteiros mais 0,43 décimos de anos. Então, o que nós temos é isso aqui, ó. Nós temos 17 anos inteiros mais 0,43 anos. Esses décimos aqui de anos aqui, ó, nós vamos multiplicar por 12. Por que por 12? Porque 12 é a quantidade de meses no ano. Então, se multiplicarmos, ó, 0,43 por 12, dá 5,16. Então, nós temos
17 anos e uma aproximação para o número de meses. A aproximação é essa aí, 5,1 mês. Então, 17 anos e 5 meses.